nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP. E lembro aqui em especial os nossos doentes, os idosos, os imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Como é difícil escutar e compreender aqueles que são diferentes de nós. Como é difícil aceitar opiniões diferentes das nossas. No entanto, hoje o Evangelho convida-nos à tolerância. O Espírito sopra onde quer. Jesus ensina que devemos aceitar aqueles que são diferentes de nós, que não fazem parte do nosso grupo, mas também fazem o bem e anunciam a palavra de Deus. Hoje celebramos os 585 anos da freguesia de Santa Maria Maior, onde esta paróquia está inserida. Rezemos por todas as famílias desta freguesia, que o Senhor cumule das bênçãos que mais necessitam. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis,
Infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do espírito que estava nele e fê-lo pousar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o espírito pousou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 2 homens. Um deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito pousou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda, e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizer a Moisés: Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento. Então, Josué, filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu-lhe: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu espírito sobre eles. Palavra do Senhor. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é
Leitura da Epístola de São Tiago. Agora vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos por causa das desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos, privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na terra uma vida regalada e libertina, cevastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resiste. Palavra do Senhor. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a giena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na giena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na giena.
onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a liturgia da palavra de hoje convida-nos a respeitar aqueles que não são do nosso grupo, a tomar atenção aos pré-juízos que fazemos uns dos outros, que muitas vezes leva à exclusão e à rejeição do outro. Isto acontece. Muitas vezes é no trabalho, é numa comunidade, é em qualquer área. A liturgia da palavra ensina que a abertura aos outros ajuda-nos, como cristãos, a reforçar a nossa identidade cristã e espiritualidade. Não através do confronto, o que muita gente pensa, mas através do diálogo. É preciso dialogar. É o diálogo que nos aproxima uns dos outros. Muitas vezes ficamos pelo que nos dizem, pelos julgamentos e pré-juízos uns dos outros, sem ser a verdade. E ficamos por aquilo que nos dizem. Mas é preciso saber a verdade. Quando nos aproximamos uns dos outros, independentemente da cor, da cultura, da ideologia, da religião, nós descobrimos pérolas da humanidade e da espiritualidade. Pondo de parte a cor, as ideologias, a religião, nós nos aproximamos uns dos outros e descobrimos coisas lindíssimas que nós todos temos. Não fiquemos pelo que parece ouvimos dizer. O Papa Francisco disse que temos de sair para as periferias, estar no meio das pessoas, ouvi-las, ver como vivem, o que sentem, as necessidades que precisam, as dores e obstáculos que os fazem sofrer. Mas ir com um coração aberto e verdadeiro de ajuda. Não é só para brilhar. Ou melhor, não é para brilhar. É para ajudar. Com este sinal de caridade, de encontrar soluções para aqueles que estão a sofrer, para aqueles que são os mais necessitados. Não basta ir ver, há que encontrar soluções. Esta deve ser a atitude da Igreja e dos que governam os nossos países, o nosso país. É preciso proporcionar a todos a oportunidade de mostrar o que sabem fazer, às vezes melhor do que nós. E aprender e alegrar-nos de que há outros que sabem fazer igual ou melhor do que nós. Nunca com ciúmes, atenção, porque há muita gente que não gosta de saber que o outro faz melhor do que eu. Ou que tem um outro dom melhor do que eu, ou que faz a mesma coisa do que eu. Isso é grave. E olhai que nas comunidades cristãs isso acontece muitas vezes. E estão cá dentro, estão nas igrejas. São aqueles muitas vezes que estão lá sempre presentes. Mas às vezes, porque somos humanos, o ciúme acaba por estar à frente de tudo. E quem fala em igreja, fala também fora da igreja, em todas as outras áreas. Nunca com ciúmes, afastando ou maltratando aquilo que aparece no meu caminho, porque há muita gente assim. O outro faz melhor do que eu, temos que fazê-lo desaparecer. Ou seja, desaparecer do mapa, evaporá-lo. É grave. Estamos a rir, mas isto acontece, infelizmente. Na primeira leitura, já acontecia no Antigo Testamento e aconteceu com Jesus e acontece nos dias de hoje. Na primeira leitura, Moisés escolhe 72 anciãos para ajudá-lo a cuidar do povo. Deus promete enviar o seu Espírito sobre eles. Por isso, Moisés reúne todos na tenda, porque Deus iria enviar o seu Espírito. Mas faltaram dois. Houve dois que não apareceram. Eldade e Medade. Belos nomes para dar aos filhos. Por isso, pensai, Eldade e Medade. Estes que não estiveram com os restantes no local pedido por Moisés, começaram também a profetizar.
Não foram só os 70, os outros que não foram, começaram também a fazer o mesmo que os 70 tinham recebido do Espírito Santo, estavam a fazer. E surge o quê? O ciúme. Josué, ao ter conhecimento, denuncia-os a Moisés. Moisés, por sua vez, vai ensinar a Josué a compreender que não podemos proibir o Espírito de soprar onde Ele quer. O Espírito sopra onde Ele quer. Ninguém tem o monopólio do Espírito. Se o Espírito também soprou sobre os dois, Eldad e Medad, que não estavam reunidos na tenda com os restantes, é porque eles também podem ser profetas. E diz Moisés, que eu acho que a resposta de Moisés é das coisas mais giras: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles. Quem dera que todos pudessem profetizar desta forma. Seria tão bom se no mundo todos fossem profetas, anunciando e praticando a mensagem de Deus. Tudo seria tão diferente. Cristo no Evangelho convida-nos a estarmos abertos àqueles que querem fazer o bem, admirar o bom trabalho daqueles que não fazem parte do nosso grupo, do nosso partido político, da nossa religião, da nossa nacionalidade. Diz o Evangelho que João vai ter com Jesus e diz: nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe porque ele não anda conosco. Aqui está, ele não anda conosco. Aqueles que não andam conosco, aqueles que não são da Igreja Católica, aqueles que não são do meu partido político, aqueles que não são da minha religião, aqueles que não são da minha catequese, esses não valem nada, não estão conosco. Será que devemos agir assim? Estamos a agir como os apóstolos, que se achavam os privilegiados por estarem perto de Jesus. E Jesus vai responder a João: não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Já bem, que não falta gente a dizer mal por aí. Mas quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Alegra-te, João. Apóstolos, alegrem-se, porque eles também estão. O Espírito também chegou até eles. Jesus diz que é preciso sermos tolerantes, aqui é que está. Tolerantes. E acolhermos aqueles que são diferentes de nós. O respeito pela diferença que os apóstolos devem aprender e que o mundo de hoje deve ter presente. Todos aqueles que são integristas e separatistas, que vão na linha do pensamento de João do Evangelho, dizendo que não são dos nossos, estão fechados aos outros. Felizmente, temos Jesus para proibir esta tentação, esta falta de comunicação. Não os proibais, aceitai a diversidade, respeitai aqueles que são diferentes de vós. Os integristas e separatistas, e nós temos muitos por aí, são mais rápidos a fechar portas do que as abrir. Em algumas ocasiões até é bom, mas do que as abrir. Eles não são dos nossos. Eles não são cristãos, não são do nosso partido político, não defendem a nossa ideologia, não são da mesma cor, não são da mesma cultura, não são portugueses, não são católicos, não são praticantes. Usamos tantas vezes isto. Não são liberais, não são catequistas, não pertencem ao meu sindicato, à minha escola, ao meu clube, por isso não falo com eles. Afastamos logo. Encontramos muito disto. Houve tempos em que era proibido tudo o que não correspondia aos nossos valores e critérios. Livros, filmes, músicas, teatros, ainda bem que já acabou esse tempo. Era o tempo da censura e dizia-se que a censura era a forma de proteger. Hoje temos outros tipos de censura. Daqui a uns dias, daqui a pouco mandam-me para a hiena. Desculpai. Jesus é o católico por excelência, o homem universal. Jesus apresenta-nos Deus como aquele que faz chover sobre bons e maus, que faz brilhar o sol para todos, bons e maus. Ele protege a mulher adúltera, ele aproxima-se e toca os leprosos, ele come com os pecadores, ele convive com os publicanos, com as prostitutas, com os samaritanos. É um Jesus de todos, é um Jesus de todos. Assim devemos ser nós, igreja, e não só. Olhai, o Papa João XXIII dizia o seguinte: a igreja
tem muitos inimigos. E olhai que hoje em dia ela tem. A igreja tem muitos inimigos. Mas a igreja não deve ser inimiga de ninguém. A igreja não deve ser inimiga de ninguém. Existem muitas pessoas que fazem um trabalho magnífico, com um grande espírito de fraternidade e compromisso, sendo cristãos ou não cristãos. O Espírito Santo, caros irmãos, sopra em muitos lugares, não apenas na igreja. Cristo convida-nos hoje a estarmos abertos àqueles que querem fazer o bem, a admirar o bom trabalho daqueles que não fazem parte do nosso grupo. Por isso, não podemos proibir. O dom de Deus não tem fronteiras. A tolerância é o oposto dos monopólios. Encontramos homens e mulheres de boa vontade em tantos locais, dentro e fora da igreja. Olhai, após Jesus ter falado de tolerância em relação aos outros, Ele fala-nos de rigor em relação a nós próprios. O risco é grande de nos tornarmos causa de escândalo para os mais frágeis. Causa de escândalo para os mais frágeis. Diz Jesus que é melhor perder um pé, uma mão, um olho, do que deixar-se levar pelo mal. Vejam que Cristo é que nós acreditamos. Mais vale perder um pé, uma mão ou um olho, do que ser, para entrar no reino de Deus, do que ser lançado à hiena. É melhor ser salvo com uma mão, um pé, um olho, que sofrer pela eternidade com os dois. Se Jesus é forte nestas palavras, é porque Ele quer nos ajudar. Ele quer mostrar-nos a gravidade do pecado, a que nos acomodamos facilmente. O pecado de olharmos apenas para nós, aos nossos interesses pessoais, esquecendo os irmãos mais necessitados. E São Tiago, na segunda leitura, denuncia estas situações. Tiago também, se puderem ler São Tiago, é bem atual. Ele não tem papas na língua, ele tem a dizer diz. Então ele dirige-se àqueles que acumulam para si riquezas e dinheiro à custa da exploração do outro. Ele condena os que exploram os trabalhadores. Ui, isto é tão atual. Estas riquezas distorcem as relações fraternas e a justiça. O dinheiro é o ídolo do nosso mundo, ainda hoje. A riqueza, em vez de ser um obstáculo, deveria ser um meio de relação, de justiça e de caridade. Ele não está contra os ricos, ele está contra aqueles que se enriqueceram à custa, maltratando o próximo e explorando. Caros irmãos, o que valoriza a vida não é o dinheiro, embora sem ele seja difícil sobreviver. Mas o que valoriza a vida é o amor. É o amor. Não esqueçam disso. Caros irmãos, que as nossas mãos estejam voltadas para Deus e para os outros. Que os nossos pés sigam Jesus e que os nossos olhos vejam os outros com o olhar de Deus, um olhar cheio de amor e de ternura. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. No céu da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Assim foi sepultado, ressuscitou dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Do novato veio a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, uma, santa, católica, apostólica, professa o só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, atentos aos apelos de Deus Pai, que nos foram dirigidos pela palavra e movidos pela ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo,
pedindo com toda a confiança, ouvi-nos, Senhor. Pela Diocese do Funchal, suas paróquias e fiéis, pelos seus pastores e comunidades religiosas e por aqueles que não professam a mesma fé, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos seus apelos e pelos que têm inveja dos dons alheios, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que no dinheiro têm o seu Deus, pelos trabalhadores privados de salário e pelos que morrem por não terem de comer, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se julgam depositários da verdade, pelos que se deixam escravizar pelas paixões e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade, e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Senhor nosso Deus, dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito e que acolha com alegria a boa nova anunciada por Jesus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Deus
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons pelo Espírito Santo que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, vamos todos cantar a oração que Jesus, Ele próprio, nos ensinou. Assim
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, nós estamos a terminar a nossa celebração, a celebrar os 585 anos da nossa freguesia de Santa Maria Maior, onde engloba 4 paróquias, vai do mar, certamente um pouco à serra também. Uma das primeiras que começou, é claro, mas que tem a nossa mãe no centro, Santa Maria Maior. Quero agradecer a presença do Sr. Guido, que é o presidente da Junta de Freguesia, e também a vereadora Dalina da Câmara do Funchal, pela vossa presença, e todos aqueles que pertencem e estão ligados diretamente a esta freguesia de Santa Maria Maior. E um agradecimento também muito especial à professora Zélia e todo o coro de Câmara da Madeira também, pela vossa presença. Eu hoje teria cerca de 1h20 de celebração, mas acabei mais cedo. Por isso a RTP terá de encontrar como completar o restante do tempo. Não se esqueçam, levem convosco estas palavras de Jesus. Sermos tolerantes uns para com os outros e descobrirmos que há pessoas que têm dons fantásticos, só que às vezes não têm a oportunidade de mostrá-lo. Somos nós que temos de dar a oportunidade a que eles possam também mostrar o que valem e o que sabem. E se souberem melhor do que nós, fiquemos de facto alegres com isso. Há gente que é capaz de muitas coisas belas no mundo, mas não tem a oportunidade que alguns até têm. Por isso, aproveitem, abrem-se aos outros grupos, uns aos outros também, acolham uns aos outros, porque nós, embora e independentemente da situação económica, da situação política, da religião, da cor, da cultura, que nós somos os seres humanos e estamos aqui para pôr em prática aquilo que o Senhor nos trouxe e nos entregou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já esqueci, à saída, temos o bolo do aniversário e devo-vos dizer que é para nós que estamos cá, porque os que estão pela televisão não o podem. De qualquer forma, nós aqui pensamos também deles. Irem em paz, que o Senhor vos acompanhe.